E eu quero falar um pouquinho nessa manhã sobre o nosso relacionamento com Deus Pai, né? Então, um Deus que é Pai, né? E nós aprendemos na oração que Jesus nos ensinou que nós podemos chamar a Deus de Pai. Ele chama a Deus de Pai Nosso, né? A oração que Jesus nos ensinou está lá nos Mateus capítulo 6, versículos 5 até o 14, até o 15 na verdade. Vamos ler o trecho todo e depois a gente vai pegando alguns aspectos aqui da oração. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Queridos, nós vemos nesse texto a forma como Jesus quis trazer um ensinamento sobre oração. A oração, muitas vezes, acontece com a motivação errada. Então, Jesus quis trazer um ensinamento correto para aqueles discípulos daquela época e para a gente nos dias de hoje, porque essa oração ficou registrada e nós cremos que a Escritura é inspirada por Deus, foi inspirada pelo Espírito Santo, e Mateus registrou essa oração na íntegra. Muita gente repete essa oração sem, às vezes, até pensar naquilo que está repetindo, né? Então, essa pessoa ela vai criando um sistema, um mecanismo de repetição ali, e ela não reflete sobre a profundidade das palavras que são ditas aqui. Hoje, eu quero refletir apenas na questão do nosso relacionamento com Deus Pai. É claro que essa oração é muito mais profunda do que a questão da paternidade de Deus, mas que hoje é dia dos pais, então eu quero falar especificamente sobre esse relacionamento que nós temos com Deus, o Pai. Em primeiro lugar, nós vemos que Jesus ele fala para não sermos como hipócritas, porque os hipócritas, aqueles que queriam se achar, eles faziam orações bonitas, né? Orações longas, orações com palavras lindas, eles tinham respeitavam as regras de oratória, né? Então eles faziam um curso de oratória, iam lá diante do povo e falavam assim: ó Deus, o Senhor é convosco, né? Eis que vos digo. Não é isso? Parece que quando a gente vai falar com Deus, parece que a gente precisa mudar o nosso vocabulário. Não é assim? Tem gente que se transforma quando vai orar. A gente pede para a pessoa assim: ó, faz uma oração para a gente, por favor. E aí a pessoa se transforma completamente, né? Tufa o peito, e aí começa a dizer assim: ó Deus, tu que criaste. Aí começa a conjugar os verbos tudo certinho, né? Não é assim? Gente, isso é um tipo de hipocrisia que Jesus estava condenando. É o tipo de hipocrisia que Jesus estava olhando assim, falando: não faça isso não. Sabe por quê? Esse pessoal que faz desse jeito, não vou criticar eles para eles pararem de orar, não é isso. Eles já receberam a recompensa deles. Continuem orando. Mas você, quando orar, você não precisa fazer essas coisas, sabe?
de hipócrita, de parecer uma coisa bonita. Em segundo lugar, ele fala assim, que esse pessoal queria ser visto pelos outros, né? E depois ele fala assim, vá para o seu quarto. Vá para o seu quarto. Porque a oração que nós fazemos a Deus é uma coisa muito secreta, uma coisa entre você e Deus. E aí que entra aqui a questão do pai, né? No versículo 6 ele fala assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai. Sabe o que significa isso? Nosso relacionamento com o nosso pai não é no público. Muitas vezes no público a gente nem fica muito perto do pai, não é verdade? Às vezes o pai está lá na frente e o filho está atrás, pai, né? No público é uma coisa, agora no privado, no secreto, é aí que a gente se relaciona com o pai, é aí que a gente desenvolve intimidade, é dentro da casa, é lá dentro que a gente conhece as pessoas, não é verdade isso? Não é dentro da casa? Diz o pessoal aí, o senso comum, que tem que comer 1 quilo de sal juntos para poder conhecer a pessoa. Gente, 1 quilo de sal, se você não for um boi, uma vaca, demora bastante para comer 1 quilo de sal. E se comer 1 quilo de sal muito rápido, vai subir a pressão, vai fazer mal, né, William? Então, a gente precisa comer um pouquinho todos os dias. Mas para conhecer uma pessoa, então, demora um tempo. E aí, a gente, é no privado que a gente conhece essa pessoa. Porque no público, a gente não tem como desenrolar muito os relacionamentos, desenvolver esses relacionamentos. Mas no privado, quando a gente está no secreto, é ali que a gente desenvolve o nosso relacionamento. E aqui Jesus está falando assim, gente, no público é uma coisa, não precisa ficar criticando o pessoal que está orando desse jeito, deixa eles orarem assim, eles já receberam a recompensa deles, mas você, quando for orar, procura o seu pai em secreto. E no secreto, gente, é no secreto que a gente rasga o coração, não é no público. No público a gente às vezes se faz de forte. No público às vezes a gente se passa por aquela pessoa fria, firme. Mas no secreto nós vamos rasgar o nosso coração. E aí Jesus está dizendo assim, vá para o seu quarto. Porque ali, né, os travesseiros vão colher as suas lágrimas. É ali que você vai diante de Deus se derramar na presença dele. É ali que você vai desenvolver o seu relacionamento com o Pai. É no secreto que você vai conhecer o Pai. É no secreto que você vai criar intimidade com o Pai. E sabe, queridos, é um desafio para a gente orar. É um desafio muito grande. Porque, ainda mais nos dias de hoje, que a gente tem inúmeras coisas para fazer. A gente já acorda faltando 5 minutos para fazer a primeira atividade, não é isso? Então a gente acorda, já joga água na cara, alguns tomam banho rapidinho, né, que é para acordar logo de uma vez, escova os dentes e já sai fazendo as coisas. O John Wesley, ele tinha uma prática de orar cerca de 3 horas por dia. 3 horas por dia, nos dias que não tinha muita coisa para resolver. Ou seja, nos dias que a coisa apertava, o cara orava ainda mais. E eu vou contar um segredo para vocês: a oração economiza tempo. Economiza tempo. Sabe por quê? Porque as coisas desenrolam. Você fala assim, não, eu não tenho tempo para ficar ali orando e tal, mas quando você se dedica à oração, você vê as coisas acontecerem. E aí você fala assim, puxa, por que eu não orei antes? Porque o Pai conhece o seu coração. E aí quando você se derrama diante dele, quando você ora para ele, ele fala assim, puxa, meu filho está orando, puxa, meu filho está pedindo com tanto amor, com tanto carinho. Tem alguns pais aqui
podem dizer isso, né? Quando o filho pede, é difícil falar não, não é verdade? É muito difícil. O pai, né, às vezes duro, firme, aí o filho vem, pai, por favor, dá um beijinho no rosto, aí o pai vai se amolecendo, né? Quando eu queria alguma coisa do meu pai, era assim, né? Ficava lá, fazendo carinho nele, né? E aí daqui a pouco ele ia amolecendo, e de repente tudo que pedisse ele daria, né? E assim com Deus. Por que a gente não desenvolve essa intimidade a ponto, sabe, de pedir para Deus e as coisas acontecerem? E nós precisamos vencer esse ativismo, essa coisa de ficar, sabe, na verdade, eu até compartilhei um tempo atrás aqui, né, que virou um status, né, uma coisa boa você dizer que está na correria, né? Como é que você está? Estou na correria. Estamos aí, fazendo uns corres aí, né? Estou na correria. Virou uma coisa legal você sair fazendo, atropelando tudo as coisas, está com a agenda cheia, sem tempo para fazer o seu devocional, para orar, para ter o tempo com Deus. Virou uma coisa boa isso. E na verdade não. Na verdade nós precisamos ir para o secreto. Na verdade nós precisamos trancar a porta do nosso quarto e ali rasgar o nosso coração diante de Deus. Então Jesus quis trazer aqui, queridos, esse ensino sobre a oração, esse ensino de como nós devemos nos relacionar com o Pai, um Pai que sabe o desejo do nosso coração, um Pai que nos ama, antes mesmo da gente falar, Ele já sabe, né? Mas Ele quer ouvir dos nossos lábios aquilo que está no nosso coração, para que Ele possa então agir em nosso favor. E Jesus quis combater esse tipo de ativismo, esse tipo de hipocrisia, né? E Jesus também falou para não ficar repetindo. E aí muita gente pega essa oração e fica repetindo, faz exatamente o que Jesus condenou que o pessoal estava fazendo. Então essa oração aqui não é para repetir, essa oração aqui é um modelo para que a gente possa refletir sobre o nosso relacionamento com Deus. E quando nós falamos então que o Pai, Ele conhece os desejos, os anseios do nosso coração, nós vamos ver aqui que a oração começa com o Pai Nosso. E é um Pai que não é só meu, mas é um Pai de todos nós. E nós também perdemos essa dimensão comunitária do relacionamento com Deus. Hoje em dia, a gente fala assim que a fé é uma questão de foro íntimo, né? Bonito falar isso, né? É uma coisa sua com Deus. Só que isso está fazendo com que as pessoas se afastem da igreja. Está fazendo com que as pessoas se afastem das outras pessoas. Por quê? Já que é uma coisa minha com Deus, é foro íntimo, eu não tenho que prestar contas para Olinda. O seu Rissal, eu não quero nem saber dele. O que ele tem a ver com a minha vida? Por quê? O que importa é o meu relacionamento com Deus. E sabe, gente, a gente está orando aqui ao Pai que é nosso. Então o nosso relacionamento com Deus não é meu relacionamento com Deus, mas o nosso relacionamento com Deus, como comunidade. E aqui também cai por terra todo o egoísmo de falar que o Deus é só meu. Muita gente está criando deuses para si, não é verdade? A gente vê algumas pessoas com iconolatria, né, que é a adoração a alguns ícones, né? Então pessoas, mesmo às vezes adora santos, imagens, não sei o que. Isso tudo porque as pessoas não estão perdendo essa dimensão, né, da vida em comunidade, vão criando deuses para si. Mas nós precisamos entender que o Pai é nosso. O Deus das Escrituras, Ele se manifesta na vida da igreja, na vida da comunidade. Ele cuida de você pessoalmente? Cuida.
cuida do íntimo do seu coração? É verdade. Ele conhece as coisas que você precisa? Sim, é verdade. Mas mais do que isso, Ele conhece as coisas que a sua comunidade precisa, que a sua igreja precisa. Mais do que isso, Ele sabe o que o povo de Deus precisa. Acima dos seus interesses, tem o interesse da igreja. E Deus veio para salvar um povo. Ele veio para salvar uma pessoa. Ele veio para salvar um povo. E hoje em dia, a gente tem uma frase, né, que está lá no versículo lá, de Heresias, capítulo 10, né, que o pessoal fala assim: a salvação é individual. E a gente ouve muito isso, não é verdade? Não, a salvação é individual. Então é você para lá e eu para cá. E gente, a salvação não é individual. A salvação é comunitária. O Pai é nosso. O Pai é nosso. Agora tem alguns versículos que diz realmente: a alma que pecar, esta morrerá. A condenação, né, é individual. Por quê? Porque a decisão é pessoal. A decisão de participar da vida da igreja, da comunidade dos salvos, é pessoal. Eu posso dizer não. Eu posso falar assim: não, eu não quero. Eu recuso Deus e eu vou optar por adorar outros deuses, ou até adorar Satanás e outras coisas. É a opção de cada um, é verdade. É a decisão de cada um. Agora, a salvação, queridos, a salvação é algo comunitário. Deus veio para salvar um povo. O povo de Israel, que é no Antigo Testamento, e agora no Novo Testamento nós vemos Jesus morrendo na cruz por todos nós, todos aqueles que receberam, deu-lhes o direito de ser chamado Filho de Deus. Então todos aqueles que tomaram a decisão, agora podem chamar a Deus de Pai, porque são filhos. Faz sentido, queridos? O Pai é nosso. E portanto nós precisamos viver em comunidade. Nós precisamos entender que a igreja é onde nós desenvolvemos a fé. A igreja é um ambiente onde nós vamos desenvolver uns aos outros. Por isso a importância de nós congregarmos. Por isso a importância de a gente estar junto aqui. Não é só para ouvir alguns cânticos e um cara chato falando por mais de meia hora aí no domingo de manhã. Não é isso. Na verdade, a vida de igreja é muito mais do que isso daqui que a gente está vivendo no domingo de manhã. A vida de igreja tem a ver com aquilo que a gente faz durante a semana. Aí no domingo a gente se reúne para celebrar. No domingo a gente se reúne para, como igreja, unir o nosso pensamento e adorar a Deus juntos, né? E vamos seguir aqui, né? A oração continua dizendo que o Pai Nosso, Ele está aonde? No céu. É verdade, Ele está no céu. Mas esse mesmo Pai que está no céu, Ele tem uma forma de se comunicar conosco. E aí a gente vê que por meio do Espírito Santo, Ele habita no nosso coração. Então é um Deus que está longe, mas está perto. Ele está muito perto de nós. Santificado seja o teu nome, é uma forma de honrar a Deus, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí nós vemos aqui, a partir do versículo 11, queridos, nós vemos uma coisa que é muito maravilhosa. Deus, Ele, na sua criação, Ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus, ao criar o homem, Ele cria a gente como a sua imagem e semelhança. Então Ele comunica algumas coisas dele para a humanidade. Ele coloca algumas coisas de Deus, as coisas pessoais dele, na gente. Olha que coisa maravilhosa. Todos nós
somos de alguma forma imagem e semelhança de Deus, porque nós temos dentro de nós alguns atributos que Deus tem. E como pais, aí vem a palavra para os pais, né? Como pais, o Senhor espera que a gente faça aqui aquilo que o Pai dos céus faz. Então, Ele coloca nos homens terrenos, né, nos pais terrenos, alguns atributos para que a gente pratique aquilo que Deus é. Em primeiro lugar, diz aqui que dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, né? O pão é a provisão. Deus é o provedor. Amém? Amém. Deus é provedor. E esse é o papel de todos os pais. Os pais, eles precisam assimilar essa função, né, esse trabalho de provisão. É papel do homem, é papel do pai, prover os recursos para a sua casa. Eu gostei muito da frase de um pastor que disse o seguinte: a mulher sábia edifica a sua casa. Não é isso que o versículo diz? Mas quem compra o material de construção é o homem. Eu achei muito interessante essa frase. A mulher sábia edifica a sua casa, mas quem compra o material de construção é o homem. Então ele vai lá, ele precisa prover todos os recursos para dentro da sua casa, ele precisa providenciar, e gente, não estou falando só de recursos físicos, recursos emocionais, recursos espirituais. Ele tem que ser um provedor da família em todos os âmbitos. Esse é o papel de Deus Pai, que comunica com os homens, e Ele espera que os pais também sejam provedores. Amém? Amém. E provisão é uma palavra muito interessante. Se você dividir, provisão, né? Então é em prol de uma visão. Provisão é uma coisa muito bonita. Porque Deus, Ele não provê coisas do jeito que a gente quer. Ele provê segundo a visão, né? Ele vai providenciar aquilo que é uma visão, em prol de uma visão. O pai, ele precisa trazer visão para dentro de casa. Ele precisa trazer a visão de Deus para dentro de casa, e Deus vai prover aquilo que precisa para aquilo acontecer. Faz sentido? Amém. Provisão é uma palavra muito bonita. Quando nós temos uma visão, Deus vai trazer os recursos. E aí diz aqui o texto, né? Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. No mínimo, é o alimento ali para a família. O pão simboliza o alimento básico para toda a família. Então pode ter certeza que Deus Pai vai providenciar isso, desde que a gente ore, né? Não vai faltar, não vai faltar. Mas Ele também espera que os homens assumam esse papel como pais e também tragam provisão para dentro dos seus lares. Segundo lugar, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Esse é o segundo papel dos pais, o papel de perdoar. Agora pegou, porque tem muita gente com o coração endurecido, tem muita gente que não sabe perdoar. Só que o texto é muito claro em dizer, depois ele volta para reafirmar. Jesus percebeu que quando falou do perdão, o pessoal torceu um pouquinho o nariz nessa hora, e aí Jesus dá uma enfatizada depois. Ele fala amém, mas ele fala assim: pois se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem as ofensas uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. E aqui, queridos, tem uma coisa que é muito interessante: é na mesma medida que eu perdoar, eu serei perdoado. E sabe que às vezes a gente tem uma dificuldade tremenda de perdoar as outras pessoas, mas a gente quer perdão. A gente tem uma facilidade imensa de perdoar os nossos próprios erros, mas os erros dos outros a gente não perdoa. Uma coisa muito simples:
Você está lavando a louça na sua casa e de repente você bate a quina do copo ali, bem no cantinho da pia, quebrou o copo. Se foi você que fez isso, você vai recolher os cacos, vai ficar quietinho, vai colocar na caixinha, dentro do saco de lixo. Puxa vida, meu Deus do céu. Agora, se é outra pessoa, o que está acontecendo aí? Está quebrando tudo? Não, só quebrou o copo aqui. Poxa, não toma cuidado. Estou mentindo, gente? A gente tem uma facilidade imensa de perdoar a nós mesmos, mas temos uma dificuldade tremenda de perdoar os outros, e é nas pequenas coisas. E Jesus está dizendo aqui que se vocês não perdoarem os outros, o Pai não vai te perdoar. Se você não sabe perdoar uma coisa pequena ali, o Pai também não vai saber. O Pai vai ser rígido, o Pai vai ser duro contigo. Na mesma medida que você perdoar, você vai ser perdoado. E por último, queridos, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aqui nós aprendemos sobre a proteção de Deus. Então, olha só, 3 palavras com P aí, tá? Então, é provisão, o perdão e proteção. Deus, Ele nos protege. Deus cuida de nós. E é papel do Pai trazer segurança para o lar. É papel do Pai ser aquele que protege o coração da esposa, dos filhos. É papel do Pai ser aquele que protege o lar. É papel do Pai ser aquele que traz segurança para todos que estão ao seu redor. E hoje em dia a gente tem visto muitos homens bananas que estão delegando essa função. Não, eu não quero mexer com isso aí não. A parte de segurança dentro do lar está muito fraca, muito frágil. Isso faz com que as crianças não tenham limites, faz com que a mulher tenha que assumir um papel que não é dela. E quando os papéis estão invertidos, vira confusão, gente. Vira confusão, porque a mulher tem que ser aquela mulher forte, tem que ser aquela mulher segura, aquela mulher que traz segurança para dentro de casa. E aí o que vai acontecer? Vai botar o marido no chinelo. E botar o marido no chinelo, e o marido vai ficar assim, não, eu tenho que me levantar, eu tenho que bater de frente com ela. E aí começa a se bicar. Não que o marido tenha que subjugar a esposa, não é isso, né? O que eu estou querendo dizer é a questão dos papéis. Quando os papéis estão fora de ordem, a coisa degringola, né? Palavra estranha, né? Mas é isso que acontece. É isso que acontece, gente. A coisa não vai andar certinho. Mas quando as coisas estão em ordem, quando as coisas estão tudo na sua devida função, a coisa desenrola facilmente. Queridos, Deus, Ele manifesta isso através dessa oração. E a gente pode aprender que Deus Pai é provedor, Deus Pai é perdoador, e Deus Pai é o nosso protetor. E Ele espera que os pais de hoje sejam assim também. Amém, queridos? Que os pais possam assumir esse papel de homens. Não, William? Amém? Homens de verdade, homens que se comunicam com Deus, homens que oram ao Senhor, homens que se levantam como autoridades espirituais dentro do lar, homens que vão trazer a proteção que o lar precisa, a segurança que as nossas casas precisam, vai trazer a provisão que a gente precisa,
é isso? E principalmente trazer o perdão. Então, os homens não podem ter coração duro. Se tiver coração duro, se não souber perdoar, gente, não vai para frente não. Tá? Uma vez, duas moças me procuraram e falaram assim: olha, eu estou com um problema com a fulana, porque a fulana falou mal de mim, e eu quero, eu briguei com ela, mandei ela ir para o inferno e tal, e eu quero saber o que vai acontecer comigo. Eu falei assim: olha, segundo o que você está me contando, uma das duas vai para o inferno. Se você mandou ela, pode ser que não seja ela. Pode ser que... Agora, se a coisa está desse jeito aí, eu estou achando que é as duas que vão. Por quê? Porque se nós não sabemos perdoar, Deus não vai nos perdoar. Nós precisamos aprender a perdoar. E nós só vamos aprender a perdoar quando a gente tiver essa intimidade com o Pai, quando a gente orar, buscar a Deus. E uma vez também eu tive uma discussão com o meu amozão, e aí a gente teve lá uma divergência lá, e eu fiquei chateado com aquilo tudo. Falei: não dá para conversar. Saí do quarto, fiquei na sala e fiquei lá no cantinho do castigo, pensando naquilo que eu tinha feito, mas para mim eu estava certo. Eu não tinha que pedir perdão para ela. Só que para ela também estava certa. E agora? Como é que faz? Nenhum dos dois está errado. Se os dois estão certos, como é que vai resolver a situação? Vai ver quem está mais certo? É complicado. E sabe o que aconteceu, queridos? Eu ajoelhei na sala, coloquei a minha cabeça no sofá e comecei a orar a Deus. Falei: Senhor, eu não sei como resolver esse imbróglio, não sei mesmo. Eu estou certo, eu não vou pedir perdão para ela. O Senhor sabe disso, não é? O Senhor sabe que eu estou certo. Como que eu vou resolver essa questão? Eu quero dormir agarradinho com ela hoje ainda, O desejo do meu coração ainda é dormir de conchinha hoje, mas eu não sei como resolver isso. Como que a gente vai resolver? E aí, quando eu estava ali orando a Deus, olha só o que aconteceu. Eu senti uma mão vindo assim no meu ombro, tocando no meu ombro. Já olhei para trás, era ela. Era ela, e ela chegou e falou assim: meu amor, me perdoe pela minha parte. Eu falei: oh Deus, tão rápido assim. E aí quando ela falou: me perdoa pela minha parte, eu falei: me perdoa pela minha parte também, porque meu orgulho estava me impedindo de ir lá conversar contigo. E sabe, queridos, é tão bom